Amém. Tá bom. Agora, nossa matéria aqui, o objetivo é para ensinar vocês um pouco, não somente do livro de Gênesis, mas também alguns argumentos, algumas coisas que vocês vão enfrentar além do mundo, especialmente nosso mundo que você poderia chamar humanista ou evolucionista. Então, a ideia, essa razão que eu dei essa matéria o nome de As Origens, ou a apostila sobre origens, porque o livro de Gênesis é um livro fundamental para a nossa fé. E o que nós devemos lembrar é que o que nós estamos tratando realmente é uma questão de autoridade. Em realidade, no fim das contas, qual é a nossa autoridade final? Que deve ser nossa autoridade final em todas as questões de fé e prática, ciência, história, em qualquer situação, o que deve ser a nossa base ou a palavra final, autoridade em nossas vidas? O que deve ser isto? Estou perguntando. Não está na apostila. O que deve ser a nossa autoridade final? A Bíblia, exatamente. E também, para a Bíblia ser a nossa autoridade final, a Bíblia tem que ser um livro em que nós podemos confiar. Sua história tem que ser correta. Sua cronologia tem que ser verificada. Tudo que a gente vê na Bíblia, nós devemos poder aceitar, crer e confiar. E essa é a nossa questão, que nós estamos querendo tratar. Agora, eu já falei, até o fim da aula, que vai ser sexta-feira, agora às 8, não é isso? Sexta-feira, agora às 8. Até o final da aula, eu quero que todos vocês tenham lido Gênesis 1 a 11, certo? Vocês têm bastante tempo para ler Gênesis 1 a 11. Em setembro, quando eu estou aí para a conferência, eu quero a verificação que cada aluno, cada seminarista, tem lido aquele livro Gênesis 1 e 2 de Adalto Lourenço, certo? Agora, se você não tem uma cópia, compra. Acho que Jailson, alguém me disse que teve uma cópia digital, eu não lembro exatamente quem foi que mandou isso para mim. Mas leia aquele livro, Gênesis 1 e 2, por Adalto Lourenço. Eu quero, em setembro, quando estou aí para a conferência, que tenha a verificação. Agora, isso é pela sua honra, tá certo? Eu estou confiando em cada aluno ser sincero e honesto sobre isso, tá bom? E eu estou dizendo isso, enfatizando isso, porque eu já estava no seminário e eu já sei que, às vezes, tem alunos que vão dizer que leram e não leram. E isso não deve ser o caso de vocês, tá certo? Aconteceu no meu seminário, mas eu sei que nunca ia acontecer no seminário aí, tá certo? Mas eu quero que vocês leiam. Agora, o outro livro que eu falei, daquele Como Tudo Começou, acho que é Como Tudo Começou. É um livro grosso, é grande, de Adalto Lourenço. Você não tem que ler isso para aula. É um livro muito técnico. Se você quer ler, pode. É boa informação, tá bom? Também eu encorajo vocês, se vocês querem assistir algum vídeo de YouTube de Adalto Lourenço, ele tem muita matéria boa que pode apoiar, ajudar na sua aprendizagem sobre essa matéria. Afinal, eu vou mandar para o Pastor Fábio uma prova. Essa prova é para ser aplicada depois da aula, no horário e dia que vocês determinam com ele, vocês marcam o dia para aplicar a prova, tá bom? E em setembro, na conferência, daí eu pego a prova e já avalio a prova para que vocês possam receber a sua nota final para a aula. Pode ser assim? Combinado assim? Sim. Faz assim se concorda, faz assim se não concorda. Concorda?
As suas cabeças balançam, assim. Ó, tá certo, tá bom. Vamos entrar na matéria. Abre a sua Bíblia, por favor, em Romanos. Em Romanos, pode abrir também a apostila, mas em Romanos capítulo 3. Vamos começar em Romanos capítulo 3. Agora, você pode ver o índice ali dos assuntos que nós vamos tratar aqui na apostila. Está tudo ali na sua apostila. Mas eu quero que nós abrimos em Romanos capítulo 3, por favor. Eu tenho o verso aqui que vocês podem ver na tela, mas também eu quero que vocês olhem na Bíblia. Agora, alguém me diz, nós estamos indo até 8h15. O intervalo começa às 8h15, não é isso? Eu estou certo? Às 8h15 começa o intervalo? Tá bom. Alguém, eu estou olhando no relógio para não atrasar vocês. Mas se alguém está vendo que está chegando perto e parece que eu não estou começando a acalmar, alguém faz assim, ou um sinal, alguma coisa, tá certo? Eu já vou ver. Também, no fim da aula hoje à noite, eu quero dar uma parada para que vocês podem fazer perguntas. Então, se durante a aula você tem uma pergunta, por causa dessa espécie de aula, fazendo pelo vídeo, essa é a primeira vez que eu estou fazendo assim, com alunos desta forma. Se você tem alguma pergunta durante a aula, para fazer a aula um pouco mais fácil, escreve a sua pergunta na apostila, tá bom? E no fim da aula, eu vou dar um tempo para vocês fazerem algumas perguntas. E assim, vocês podem fazer perguntas. E se eu posso responder na hora, respondo. Se não, eu digo, não posso responder agora. Eu vou procurar informação, depois eu passo para vocês, tá bom? Assim, fica tranquilo, tá bom? Romanos capítulo 3. Vamos olhar aqui. Vamos começar em verso 1 e vamos ler até verso 4. Verso 1 até verso 4. Tá bom? Eu quero que faz o seguinte. 4 irmãos ali, leiam esses primeiros 4 versos para mim, por favor. Versos 1 até 4 de Romanos capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns são fiéis, a sua integridade aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados na tua palavra, nas tuas palavras, e venhas a conhecer quando forem julgados. Agora, lembra, quando Paulo escreveu o livro de Romanos, ele estava como se fosse agindo como advogado, tentando convencer os romanos do evangelho, da necessidade do evangelho, a teologia do evangelho. E ele aqui está tratando o fato de que os judeus receberam a palavra de Deus primeiro. Foi revelado e dado a eles primeiro. E no fim, ele está dizendo, se eles forem incrédulos, mesmo tendo a palavra, isto faz, veja aquele verso 3, isso faz alguma coisa, aniquila ou afeta a fidelidade de Deus? Ele diz de maneira nenhuma. Em comparação com o homem, todo homem pode ser mentiroso, mas Deus sempre é verdadeiro. Isto é importante para nós quando nós estamos tratando esta aula sobre origens. Porque, de fato, o que nós estamos tratando é uma batalha sobre humanismo. A ideia de que o homem é o centro de tudo. Que o homem determina certo ou errado, verdade ou mentira. Que o homem decide o que é. Mas, em realidade, é Deus que diz o que é verdadeiro ou falso.
E interessante, se você der uma olhada na sua apostila, vai até a última página da sua apostila. Tem uma cronologia bíblica dos patriarcas, certo? É quase a última página, é como se fosse uma tabela. Todo mundo chegou lá? Sim. Eu vou dar um minuto para chegar lá. Essa cronologia aqui, eu não fiz. Eu peguei de uma outra fonte. Mas essa cronologia está usando as idades que a Bíblia ensina sobre esses primeiros homens, esses que nós chamamos dos patriarcas. O ano que nasceram, o ano que morreram, e dentro daquele verde é quantos anos que eles viveram aqui na Terra. Certo? Agora, se você presta bem atenção, você poderia marcar uma linha. Se você vai até Adão, você pode ver que Adão viveu 930 anos, não foi? Adão viveu 930 anos. Agora, nós marcamos o início da vida dele desde a criação. Então, a gente poderia dizer que isso é ano 0, não é? Até 930. Agora, vai até Lameque, que é o pai de Noé, certo? Tá vendo Lameque, o pai de Noé? O pai de Noé, Lameque, nasceu quantos anos depois da criação? Quantos anos depois da criação, Lameque nasceu? 874. Se Adão morreu com 930 anos, então quantos anos Lameque e Adão estavam vivendo no mesmo tempo? Quem faz a matemática rapidinho? Até pode pegar o celular e pega o calculadora e passa o cálculo. Quantos anos Lameque tinha quando Adão morreu? 56. Mais ou menos isso. 56 anos, Lameque estava vivo quando Adão morreu. O que isso diz para você? Pastor Fábio, está aí perto? Estou aqui. Tá? Nas suas aulas de hebraico, como é que as histórias ou a história dos judeus foi passado ao decorrer das gerações? Oral. Maneira oral. Exatamente. Pode imaginar Lameque e Adão tomando café juntos? Posso. Sentados ali, os dois conversando sobre a criação do universo. E daí Lameque podia falar para Noé, não podia? Sim. E podia falar como nós estamos falando de voz oral, não é? Agora, veja a vida de Noé, certo? Noé viveu quantos anos? 950. Agora, veja, Noé morreu 2006 anos depois da criação, não foi? Tá vendo isso? Abraão nasceu quantos anos depois da criação? 1946. Então, isso quer dizer que Abraão tinha quantos anos quando Noé morreu? 55, 54. 1946, mais 2006, 60 anos. 60 anos. Então, imagina Abraão e Noé sentando, tomando café juntos. E Noé
falando para Abraão sobre a criação, o dilúvio. O que muitas pessoas não entendem é que nós temos um livro, nós temos algo mais concreto do que essas teorias e ideias evolucionistas que não têm provas. E uma das provas estamos vendo aqui nessas idades desses patriarcas. Quando você está lendo a Bíblia e você está lendo sobre essas idades desses homens, entende que tem muita significância. Nós estamos tratando o fato de que Deus é sempre verdadeiro e todo homem pode ser mentiroso. Agora, nós estamos olhando aqui nessa matéria, nossa apostila. E a primeira coisa que tem que entender é que todos nós, não importa se estamos falando sobre evolucionista, criacionista, aquela pessoa que acredita que Deus criou, mas acredita que Deus criou com bilhões e milhões de anos. Todos nós estamos vendo a mesma evidência sobre as origens do universo. Mas nós chegamos a conclusões diferentes sobre isso por causa das nossas suposições. Ou seja, por causa da nossa fé. Em termos mais simples, por causa da nossa fé. O que nós acreditamos sobre a origem do universo vai fazer uma diferença sobre a mesma a maneira que a gente vê as evidências. Agora, a primeira coisa que tem que entender sobre isso é que existe uma diferença entre a ciência operacional e a ciência histórica. A ciência operacional e a ciência histórica. A ciência operacional, pelo nome, operacional, quer dizer que é alguma coisa que a gente pode manipular, podemos ver, observar, é uma coisa que pode ser repetida dentro do laboratório e coisas dessa forma. Ciência histórica está baseada em que nós entendemos de como algo foi feito, ou alguém contou para nós, ou alguém nos ensinou. História não pode ser comprovada. Uma das coisas que eu lembro da escola, alguém me dizendo, era o seguinte: a história é sempre escrita para aquele que ganhou, que venceu. Então, nesse caso, o que estamos vendo hoje em dia é que a ciência evolucionista, a ciência humanista, está vencendo e está reescrevendo a história. Por muitos e muitos anos, pessoas acreditaram sem qualquer dúvida que Deus criou o universo. Não existia essa dúvida tanto que nós temos hoje, se Deus estava envolvido, não estava envolvido, Deus criou em 6 dias ou não criou em 6 dias. Foi aceito que Deus foi o Criador. Mas ao decorrer do tempo, pessoas começaram a reescrever essa história e dizer que Deus não estava envolvido, que tudo aconteceu por processos naturais. E isso que estamos combatendo. Então, há uma diferença entre ciência operacional, que pode ser operado ou manipulado, e a ciência histórica, que é baseado em que as pessoas falam. Ciência, a palavra ciência, na sua forma original, significa conhecimento. Essa é a palavra em termos bem simples. Ciência, na sua forma original, significa conhecimento. O significado desta palavra, pela maioria, é o que você tem no número 2 ali. O conjunto organizado de conhecimentos relativos a certas categorias de fatos e fenômenos. Agora, uma coisa que eu quero falar aqui. Você não vai ver toda a informação da apostila no slide. Eu não coloquei toda a informação no slide. Vocês vão ter que prestar atenção na apostila também. Algumas coisas importantíssimas eu coloquei aqui nos slides, tá certo? Mas nem toda a informação está ali. Agora, o significado de ciência hoje em dia. O significado da ciência hoje em dia. Número 2.
conjunto organizado de conhecimentos relativos a certas categorias ou fenômenos. Agora, geralmente, a ciência hoje em dia, quando a gente fala da ciência, eu estou falando das universidades, das faculdades, das escolas, da maioria das escolas públicas. A maioria das pessoas, quando falam sobre ciência, entre aspas, hoje em dia, só permitem explicações naturalistas e materialistas. Também você poderia adicionar humanistas. Dessas três categorias, naturalistas, materialistas ou humanistas. Agora, humanismo, não, isso não está na apostila, mas humanismo, você pode ver a definição ali no slide. O conjunto de doutrinas fundamentadas de maneira... peraí, tenho que mudar alguma coisa aqui, certo? Agora melhorou. Conjunto de doutrinas fundamentadas de maneira precípua nos interesses, potencialidades e faculdades do ser humano. É isso que eu falei. O humanismo é a ideia que o homem é o centro de tudo. O homem que determina a verdade, que determina o bom, que determina o que está certo. Em vez de ter uma autoridade maior, uma autoridade final, uma autoridade absoluta. O humanismo diz que o homem decide o que é. E o que nós estamos vendo hoje em dia? A evolução, a ideia de evolução, tem feito que tem certas ideias aceitas hoje em dia nas escolas, nos governos e tudo mais, que em realidade não são certos de acordo com a palavra de Deus. Agora, naturalismo. Naturalismo, você tem letra A, ali número 3, letra A, na sua apostila ali, naturalismo. A doutrina filosófica e religiosa dos que reconhecem em tudo apenas obra da natureza, independente de qualquer intervenção sobrenatural. Lógico, naturalismo. A coisa que não preocupa com o sobrenatural. Então, Deus está excluído, porque ele é sobrenatural. Apenas o natural é aceita. Essa é a doutrina filosófica do naturalismo. Materialismo. Letra B. Sistema dos que julgam que no universo tudo é matéria, não havendo substância imaterial. Esse é materialismo. Materialismo só tem em mente as coisas que você pode ver, tocar, reproduzir, essas coisas que são naturais de materiais. E Deus está além de todas essas coisas. A criação está além de todas essas coisas. Essa razão que nós temos que lembrar que estamos tratando Deus. Agora, em Jeremias 33, 25 e 26, pode abrir as suas Bíblias em Jeremias 33. Em Jeremias 33, versos 25 e 26. Chegando lá, um dos irmãos pode ler os dois versos para mim. 25 e 26. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhe restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Agora, eu quero que nós consideramos esses dois versos de trás para frente, tá bom? Primeiro, qual foi a aliança feita entre Deus e Abraão? Qual foi a aliança feita entre Deus e Abraão? Ou aqui, Jacó, Davi. Que aliança foi feita entre Deus e esses homens citados em verso 26?
Não posso ouvir. Não foi aquela aliança de que sempre seria o povo de Deus, a nação santa. Deus, de alguma forma, iria quebrar essa aliança com o seu povo. De qualquer forma, ele iria quebrar essa aliança. Não. Agora, verso 25, ele está mostrando que a aliança feita entre Deus e o povo de Israel, aquela mesma vigor existe entre as leis da natureza que Deus criou. Então, o que estamos vendo ali? Podemos estudar o universo somente porque o legislador estabeleceu leis naturais. Por que o sol nasce todo dia? Por que o sol nasce todo dia? Qual a razão que o sol nasce todo dia? Porque Deus estabeleceu assim. Sim, mas qual a razão? O processo natural que faz que o sol nasce todo dia. Qual é esse processo? A rotação da Terra. Isso. O fato que a Terra está girando uma vez completamente 24 horas. Não é isso? Então, o sol nasce e o sol se põe, não é? Agora, por que nós temos a estação de chuva e nós temos a estação do verão, vamos chamar? Agora, aí em Salvador, nos meses de dezembro, janeiro, é muito quente mesmo? O calor é muito forte aí? É o ano todo. Aqui em Belo Jardim, eu digo que nós temos duas estações. Nós temos chuva e nós temos calor. Só isso. No momento, estamos saindo da chuva e entrando no calor. Mas por quê? Qual a razão que nós temos as estações? Porque enquanto a Terra está girando, também a Terra está fazendo aquela volta ao redor do Sol, não é? E tem épocas em que uma parte é mais perto e outra que está mais longe, não é? Então, por isso nós temos as estações. Porque nós podemos observar a chuva. Qual é o processo que produz a chuva? Agora estou entrando, você dizer, pastor, eu já saí da... Eu não... Por quê? Porque o calor esquenta a água. Daí o vapor, ele vai subir. Daí, com o tempo, aquele vapor, ele fica tão cheio nas nuvens que faz com que a água cai em nós. Esses processos naturais só existem porque Deus criou. Porque Deus iniciou todos esses processos. Se não fosse o legislador, e isso que o verso 25 está dizendo, a minha aliança com o dia e com a noite tem o mesmo vigor da minha aliança com Jacó e Davi. As ordenanças ou as leis dos céus e da terra têm o mesmo vigor da minha aliança com Davi, com Jacó. Os evolucionistas dizem que ao decorrer de bilhões de anos, esses processos naturais ocorreram, mas quem iniciou esses processos naturais? Por que esses processos funcionam? Só funcionam porque tem alguém que estabeleceu essas leis. E esse foi Deus. Se não tivesse essas coisas, se tudo foi só por chance, então, logicamente, não teria razão. Certo? Johannes Kepler, vocês têm ali no slide, um dos primeiros astrônomos. Astrônomo é uma pessoa que estuda as estrelas, não alguém que adora as estrelas. A adoração das estrelas é a astrologia. A astronomia
é apenas o estudo das estrelas. Agora, em Salvador, que às vezes é difícil ver as estrelas, não é? Mas quantos de vocês já foram para algum sítio onde não tem nenhuma luz? Só tem a luz do céu por cima. Alguém já visitou num sítio? A beleza que a gente vê naquelas estrelas só pode ser visto por causa de Deus. E Johannes Kepler estudava isto e ele disse que ciência era pensando os pensamentos de Deus, segundo ele. Então, sem Deus, não tem como estudar a ciência, em realidade. Agora, vamos falar um pouco sobre a ciência operacional. Você fala, pastor, nós temos que ler a Bíblia. Sim, nós vamos olhar na Bíblia. Nós vamos ver as coisas da criação. Mas na introdução, vocês têm que entender algumas coisas. Porque vocês vão enfrentar, se não enfrentou já, vocês vão enfrentar pessoas que conhecem bem os termos e tudo isso da ciência. E se você começa a falar e dizer, porque você é um descrente, não, você não entende essas coisas. Aquelas pessoas vão fechar a cara, não vão escutar nada que você tem a falar. Nós temos que entender que existe ciência, mas a ciência existe por causa de Deus. Então, a ciência operacional. Eu já falei, a ciência operacional fala do fato que nós podemos operar. A gente pode fazer, a gente pode reproduzir, a gente pode fazer a química, a geometria, a física, a biologia, a anatomia. Essas ciências são ciências operacionais, ou seja, coisas que você pode fazer experiências, você pode observar certas coisas. Essa é a ciência operacional. Agora, a ciência operacional usa o método científico. O método científico. E você tem ali, na sua apostila, esse método científico. Primeiro, você observa e registra algum fenômeno. Que fenômeno? Well, nós temos aquele... Quem foi que descobriu a lei da gravidade? Quem? Agora, como é que ele descobriu essa lei? Olhando uma árvore. Ele estava observando algo cair, não foi? Sim, um fruto da árvore. Daí ele começou a ver, tem alguma coisa fazendo com que tudo, quando você joga, ele cai. Então, ele formou uma hipótese baseada nas observações. Ou seja, algo está causando que, quando eu jogo algo no ar, ele vai cair no chão. Certo? Ele fez predições formadas pela hipótese. Então, se eu vou subir na torre, eu vou deixar cair esse objeto, ele vai cair. E é interessante o que ele observou. Quando você joga duas coisas da mesma torre, podem ser de pesos diferentes. Vamos supor que você joga um peso de 20 quilos e você joga um peso de 50 quilos. Qual vai bater no chão primeiro? De maior peso. Em realidade, vão bater quase no mesmo instante. Porque a velocidade com que cai é igual entre os dois. A única coisa que pode causar que um cai mais rápido que o outro é se, de alguma forma, você está falando de uma matéria leve, como se fosse uma pena, alguma coisa assim. Que o ar pode causar que ele cai mais lenta. Mas um peso, a gravidade, a velocidade da gravidade é a mesma coisa. Não muda. Então, ele fez predições baseadas naquela hipótese. Ele fez experiências. Ele deixava várias coisas caindo. E ele observou que a lei da gravidade, ou essa ideia, essa hipótese dele, podia tornar uma teoria. Daí, aquela teoria, ele continuou fazendo experiências, até que
provou que a teoria da gravidade era uma lei. Essa é a ciência operacional, ou o método científico. Mas tem algumas coisas que são importantes sobre isso. Só pode ser usado hoje, no presente. Você não pode usar o método científico sobre as coisas do passado, porque você não pode observar. Quem viu o universo sendo criado? Só Deus. Só Deus. A gente pode recriar a Terra hoje? Nós podemos criar os animais hoje? Não. Não. Então, são coisas que não podem ser observadas. A ciência operacional só pode ser usada no presente. Segundo, não explica o passado sem suposição que não pode ser verificada independentemente. O método científico só funciona no presente. Então, por causa disto, quando nós começamos a falar sobre a evolução, nós temos alguns problemas. Veja aí a imagem. Nós temos diamantes ali, nós temos petróleo ali, nós temos aquelas formações em cavernas, não tem? E daí você tem camadas de sedimento. Qual destas coisas a ciência tem mostrado leva milhões de anos para formar? A resposta está ali. Agora, a ciência diz que todas essas coisas levam milhões de anos para formar. Mas, em realidade, não tem mostrado isso e não tem provado isso. Cientistas têm observado cada uma destas coisas se formar em minutos, dias ou até semanas. Mas não exige milhões de anos para formar. Todas essas coisas podem formar em pouco tempo, nas circunstâncias corretas. E isso vai ser importante quando nós chegamos a falar sobre o dilúvio. Tem outra área de ciência, a ciência histórica. E a ciência histórica sempre usa uma suposição como a base, como a fundação. Qual é a nossa suposição sobre a origem do universo? Que surgiu através de uma explosão. Não, mas eu estou falando nossa suposição. Não estou falando de evolução. Nossa, como cristãos, qual é a nossa suposição sobre a origem do universo? Deus criou em 6 dias. Agora, eu digo suposição por quê? Você tem como provar que Deus criou o universo em 6 dias? Além da Bíblia, você não tem prova, não é? Então, além da Bíblia, nós não podemos comprovar que Deus criou o universo em 6 dias. É a nossa suposição baseada na nossa fé. Sim ou não? Sim. Sim. É a nossa fé. Nós não temos que ter medo de dizer que nós acreditamos e nós aceitamos pela fé. De fato, o evolucionista faz a mesma coisa. Ele aceita a evolução pela fé também. Então, por que nós temos medo de dizer que nós aceitamos pela fé? Agora, a segunda coisa que a gente pode ver ali, a cosmovisão do cientista determina a conclusão. O que é cosmovisão? A cosmovisão é a maneira de você ver o seu universo. A maneira de você ver o universo. Imagina óculos. Se você tirar seus óculos, quantos de vocês poderiam ver as imagens na tela? Sem óculos. Vocês que usam óculos. Se tirar seus óculos, você pode ver a tela? Eu, pessoalmente, não posso. Eu uso lente de contato. Grau 9,5.
Se eu tirasse as lentes, se eu tirasse e não usasse óculos, eu não podia ver. E para ler alguma coisa, eu vou tentar fazer com que vocês podem ver na tela. Para eu ler sem óculos, eu tenho que estar com o papel assim. Então, sem os óculos, sem as lentes, eu não posso ver nada, quase. Imagina desta mesma ideia em relação à maneira que você vê o universo. Os nossos óculos são a Bíblia. O criacionista e o evolucionista estão vendo a mesma coisa. Mas por causa da sua fé, ele vê esta evidência diferente. O criacionista vê a evidência perfeita para comprovar a criação. O evolucionista, por causa da sua fé na evolução, ele vê a evidência perfeita para provar a evolução. Mas todos os dois estão usando sua fé. Nenhum deles tem provas concretas além da sua fé para comprovar a sua ideia. Agora, eu digo que nossa prova é mais concreta, por quê? A Bíblia, mas por que a Bíblia é a mais concreta prova da criação do universo, como Deus disse? Quem estava lá para ver a criação do universo? Deus. E Deus mandou escrever, não foi? Sim. Então, o que nós temos escrito é o livro daquele que estava lá, e o único que estava lá. É Deus que fez. Agora, a cosmovisão. Nós falamos sobre duas maneiras de ver o universo. A cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica. Isaías 55, verso 9. Porque assim, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, sendo que Deus disse que Ele conhece mais do que nós, seus pensamentos são mais altos do que nossos, a nossa cosmovisão bíblica é baseada em que Deus disse, não o que o homem pensa. Mas, pelo outro lado, nós temos a cosmovisão naturalista. Essa aqui foi dito por um cientista, PhD, lá de uma universidade nos Estados Unidos. Algo que ele escreveu em 1999. Ele disse, mesmo que todos os dados apontam a um desenhista inteligente. Agora, claro, ele não queria dizer Deus. Tal hipótese é excluída da ciência, pois não é naturalista. Eles excluem Deus pelo fato que Deus não é natural. Ele é sobrenatural. Então, mesmo que as evidências apontam, provam, mostram a existência de Deus, eles descartam imediatamente, porque não é natural. Alguém ouviu recentemente uma das teorias que eles têm sobre a origem da vida aqui na Terra? Alguém ouviu recentemente o que eles estão dizendo? Que a vida aqui na Terra originou de um outro planeta, Marte ou outro lugar assim. Ou seja, a vida aqui na Terra vem das alienígenas. Agora me diga alguma coisa. O que é mais ridículo? Acreditar que uma alienígena veio e plantou vida aqui na Terra ou que Deus criou? Eles acreditam em alienígenas, mas não acreditam em Deus. Quantas provas, quantas maneiras você pode ver Deus
E quantas maneiras você pode ver alienígenas? Não tem. Eles estão, essa razão que as nações, que todo mundo está tão interessado em descobrir alienígenas. Porque se descobrir alienígenas, eles podem dizer, tá vendo? A vida veio dos alienígenas, não veio de Deus. E tudo isso por causa de uma ideia naturalista. Agora, nós temos que entender, a evidência é interpretada pela fé. Já falamos sobre isso. A evidência é interpretada pela fé. A maioria da evidência de origens que nós temos é o registro fóssil. O registro fóssil. Mas isso não comprova muito sobre origens, mas mais sobre como o registro foi feito. Você está no quintal da sua casa. Você está cavando para fazer uma construção. Enquanto está cavando, você encontra ossos no chão. O que é que vai fazer? Tentar reconstituir. Seria bom chamar a polícia para verificar que aqueles ossos não são de origem humana, certo? Mas quando vê aqueles ossos ali no chão, aqueles ossos já estão dizendo como foi criado aquela coisa que estava enterrado lá. A única coisa que aqueles ossos podem mostrar é como foi enterrado. Não foi? Se foi enterrado vivo ou se morreu primeiro. Talvez pode saber certas coisas sobre a comida que foi consumida pelo animal ou ser humano, seja o que for. Mas isso não fala nada sobre a origem daquele animal, aquela coisa que está enterrado lá. O registro fóssil nos mostra como coisas foram enterradas. Como animais, plantas e tudo isso foi enterrado. Mas isso não nos fala de onde veio. Ou como foi criado. As duas ideias você tem ali. As duas ideias sobre a origem do universo são teorias. Teorias. Uma teoria é uma suposição ou um sistema de ideias para explicar alguma coisa. Eu posso olhar ali na sua aula. Eu vou jogar uma teoria aí. Alguns de vocês vieram para o seminário hoje à noite de ônibus. Eu estou correto na minha teoria? Algumas pessoas vieram de ônibus? Eu vou jogar outra teoria. Alguns dos seminaristas vieram para a aula hoje à noite a pé. Estou correto nisso? É uma teoria. É apenas uma suposição ou um sistema de ideias para explicar alguma coisa, como vocês chegaram na aula. Evolução, letra B, ali, evolução, diz tempo, essa é a teoria, tempo, chance e mutações transformam seres mais simples em seres mais complexos. Essa é a ideia da evolução. Agora, não seja enganados na ideia de que eles falam de evolução, microevolução e macroevolução. Existe uma ideia. Vocês já ouviram falar da lei da seleção natural? Que seres ou animais mais potentes, mais adequadas, mais capacitadas, geralmente sobrevivem ou conseguem continuar a sua sobrevivência. Essa ideia da seleção natural é verdadeira. É verdadeira. Por quê? Porque animais têm a capacidade de adaptar ao seu ambiente. E aqueles que adaptam melhor vão sobreviver.
Mas isto não diz que um cachorro vai virar um gato. Ou que um cavalo vai virar um ser humano. Isto só diz que dentro de uma família de animais, tem certos animais que vão poder sobreviver porque adaptam melhor. Me dá uma pena quando eu vejo pessoas criando husky siberiano aqui no Brasil. Husky siberiano é um cachorro muito bonito. Mas aquele cachorro é adaptado melhor para que clima? O frio, exatamente. O frio. Isso mesmo. Em maio, no fim de maio, nasceram aqui 10 filhotes de fila brasileiro. Nós colocamos uma lâmpada lá na garagem para que aqueles filhotinhos podiam ter o calor daquela lâmpada, porque era época de frio aqui, e aqueles filhotinhos não estavam adaptados bem ao frio, e podiam ter morrido. Eles tinham que ter aquele calor de mãe, aquele calor de lâmpada. Mas tem certas raças de cachorro que são bem adaptados ao frio. Então, a ideia de evolução, tem certas ideias dentro de evolução que são ideias, até ideias bíblicas. Eu não estou dizendo que a evolução é bíblica, estou dizendo que tem certas ideias que evolucionistas usam, que Deus colocou dentro da sua criação. E a seleção natural é uma dessas coisas, que dentro de famílias de animais tem certas características que adaptam aqueles animais melhor para seus ambientes. Tem como sobreviver melhor. Mas em nenhum caso, você pode ver um animal, vamos supor um cachorro virando gato, cavalo, convertendo em baleia, não tem como, isso não existe. E não pode ser comprovado e visto em nossa natureza. Então, evolução, a ideia é que tempo, chance ou sorte e mutações transformam seres mais simples em seres mais complexos. Isso é falso, completamente falso. Criação, pelo outro lado, a ação ou processo de criar uma coisa que foi feita ou inventada, especialmente alguma coisa que mostra talento artístico. E a nossa natureza demonstra talento artístico, sim ou não? Sim. Vai comigo até Romanos capítulo 1. Vai até Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos 1, verso 20. Alguém leia, por favor. Romanos 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. É interessante a lei. Ele diz que as coisas invisíveis e aquele eterno poder de Deus que está visto dentro dessas coisas são vistos através de que coisas? As coisas que a gente pode ver. Criacionistas por muito tempo sabiam que Deus tinha colocado dentro da sua criação a capacidade de coisas adaptarem ao seu ambiente. Mas não era até recentemente as descobertas de DNA, matéria genética, que foi visto pelos cientistas esse fato. Eu estou ali observando várias cores de pele. Alguns tons mais escuros, outros mais claros. Interessante. Sabe uma das razões que homens como eu e Pastor James precisamos usar
protetor solar e tudo isso? Porque a nossa pele não é bem adaptada ao sol daqui do Brasil. Mas vocês são. Vocês são por quê? Porque ao decorrer do tempo e dos anos, os europeus, os povos indígenas, os escravos da África também, aqui no Brasil, misturaram e tem tom de pele que é mais adequada para receber o sol daqui do Brasil. Em países como a Europa, em países como os Estados Unidos, onde é mais frio, nós não temos aquele mesmo brilho de sol que tem aqui. Dentro de seres humanos, até Deus colocou na nossa matéria genética a capacidade de adaptar ao nosso ambiente. O que estamos vendo aí, talento artístico. Deus criou o universo com toda a beleza que existe. Criou as plantas com tanta variedade que a gente vê. Os animais também. Tudo isto. E a gente pode ver o talento artístico, como estamos vendo aqui em Romanos capítulo 1, verso 20. As coisas invisíveis, até o poder, o eterno poder de Deus, pode ser vista pelas coisas que a gente vê. Agora, de aceitar uma dessas teorias, ou evolução ou criação, em vez da outra, é uma questão de fé. Pois as teorias exigem certas presunções para interpretar a evidência. Nós temos a fé em Deus e a fé na palavra de Deus. O evolucionista tem sua fé nas suas teorias naturalistas, que excluem Deus. Nós não podemos negar que eles têm fé, mas a sua fé não vai levar eles para o céu. Entendeu? A diferença é que nossa fé está em Deus e a palavra dele. Mas quando você trata com alguém evolucionista, você tem que lembrar, ele está também andando pela fé dele. É sua religião. E nós vamos ver este fato. Agora, nós continuamos aqui e falamos sobre a história da vida evolucionista. A história da vida evolucionista é o seguinte: todas as espécies evoluíram ao decorrer de bilhões de anos de um ancestro comum. Essa é a história de vida de acordo com os evolucionistas. Os evolucionistas dizem que todas as espécies, seres humanos, macacos, elefantes, girafas, gatos, cachorros, plantas, algas, água viva, peixes, cobras, todas as espécies de animais, todas as espécies de vida, tudo evoluiu ao decorrer de bilhões de anos de um ancestro comum, uma bactéria, uma proteína. Agora, não sei sobre vocês, mas eu não gosto de pensar que meu pai era uma bactéria. Meu pai tinha muito bactéria, mas ele não é uma bactéria. Agora, a ideia da evolução é que tudo veio de um ancestro comum. A história da vida de acordo com a Bíblia. A vida, de acordo com a Bíblia, veio de onde? A vida, de acordo com a Bíblia. Em Gênesis 1, 25. Vai até Gênesis 1, 25 e vamos ver o que a Bíblia diz sobre a vida. Gênesis 1, verso 25. Alguém leia quando chegar lá. Gênesis 1, 25.
E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Certo. Então, a origem de vida, de acordo com a Bíblia. Que veio primeiro? A galinha ou o ovo? A galinha. Claro, a galinha. Deus criou a galinha e a galinha... Exatamente. E quando aquele ovo, quando a primeira filhote da galinha nasceu daquele ovo, era um gato? Era o quê? Era uma galinha, ou não foi? Era um pintinho, não foi? Interessante. Cada vez que galinha põe ovo, que é fertilizada, vem o quê? Já nasceu uma cobra? Não. Claro que não. Tudo. E o que é que a gente observa hoje em dia? A gente observa coisa diferente hoje em dia? Não. O gato vai ter o quê? Gatinhos. O cachorro vai ter o quê? Cachorrinhos. Inclusive, eu tenho 3 machos e uma fêmea aqui em casa. Se alguém está querendo um filho brasileiro, eu trago em setembro para a conferência, certo? Você pode ver as fotos se quiser. Eu não sei se você tem quintal. Mas tudo segundo sua espécie. O ser humano vai dar cria aqui. O ser humano. Não é? É tudo segundo a sua espécie. Tudo segundo a sua espécie. A origem da vida, ou de acordo com a Bíblia, a história da vida é tudo segundo a sua espécie. Não o ancestro comum que criou todas essas coisas. Agora, muitas pessoas fazem a pergunta: é a verdade que o registro fóssil é a melhor evidência de evolução? Evolucionista, muitos criacionistas, ou até, vamos supor, crentes, vamos dizer desse jeito. Muitos crentes não gostam de falar sobre os dinossauros. Não gostam de falar sobre os ossos dos dinossauros ou aquele registro dos fósseis. Por que tem medo? Por que tem medo de falar dessas coisas? Tem pastores que não querem chegar perto de dinossauros ou os ossos de dinossauros. A única razão é porque não entendemos bem como Deus criou tudo. Nós queremos dizer que aquelas coisas dos dinossauros, aqueles ossos, isso é só para o evolucionista, só para o cientista. Mas a Bíblia fala dessas coisas. Nós não devemos ter medo dessas coisas. E nós vamos ver a decorrer da aula sobre isso. A evidência está ali na sua frente. A evidência no registro fóssil mostra o aparecimento, de repente, de animais complexos sem evidência de formas intermediárias. A evidência no registro fóssil mostra o aparecimento, de repente, de animais complexos sem evidência de formas intermediárias. Ou seja, eles nunca encontraram, nenhum evolucionista já encontrou um fóssil, um esqueleto de meio macaco e meio homem. Nunca. Apesar de dizer que encontraram, nunca encontraram. E é comprovado disto. Já encontraram esqueletos de seres humanos deformados que parecem como se fosse um macaco, ou um macaco deformado que parece ser um homem, mas ou era macaco ou era homem. Não era metade das duas coisas. Nunca encontraram o esqueleto de meu peixe e minha cobra. Nunca. Ou era peixe ou era cobra. Nunca encontraram o esqueleto
de dinossauro que era meia ave, pássaro. Ou é pássaro ou é dinossauro. Mas não é metade das duas coisas. Dentro do registro fóssil é sempre animais complexos, animais na sua forma como se fosse completo e não metade de uma coisa, metade do outro em transformação. E nós vamos ver por quê, chegando mais perto do dilúvio. Número 8. Evolucionistas são tão devotos à sua religião como nós. Evolucionistas são tão devotos à sua religião como nós. Vejamos na declaração de Sir Arthur Keith. Esse aqui é um famoso evolucionista. Ele disse, evolução está sem prova e sem possibilidade de provar. Cremos nela, pois é o único alternativo à criação especial que é lógico. O evolucionista disse que não pode comprovar evolução. Não pode. Não existe provas. Ele disse, ele admite aqui, não existe provas de evolução. Mas mesmo assim, aceita, porque não pode aceitar que Deus criou. Não pode aceitar que Deus criou. Não é possível. Então, não devemos aceitar. Agora, já é 8:10. Quase 8:10. Eu quero, até agora, tem alguém que tem alguma pergunta sobre essa matéria? Agora, se você não pegou um claro, essa que não é pergunta, tá certo? Tá bom? Eu quero uma pergunta, você tem alguma pergunta sobre a matéria que nós temos estudado, ou talvez é uma pergunta que você tem sobre esse assunto que talvez nós vamos tratar ao decorrer da aula. Alguém tem alguma pergunta? Essa é a sua oportunidade. Tem alguma pergunta? Alguém tem? Se tiver alguma pergunta e eu não estou ouvindo, então diga e Pastor Fábio, alguém que está mais perto do microfone pode me falar, certo? Alguém tem alguma pergunta? Não? Nenhuma pergunta? Eu não acredito, rapaz. Vocês devem estar com sua cabeça cheia de perguntas até agora. Você já entende bem o assunto? Deixa eu fazer essa pergunta para vocês. Quantos de vocês estão estudando em alguma faculdade aí em Salvador? Levante sua mão. Você está estudando alguma faculdade, alguma matéria, algum curso numa faculdade, alguma coisa assim? Tem alguém estudando assim na faculdade? Tem alguém que já estudou na faculdade? Já estudou na faculdade? Quantos de vocês conhecem alguém que acredita na evolução? Certo. Quantos de vocês já tiveram discussões sobre evolução e criação com alguém assim? Quantos de vocês se sentiram perdidos nessas conversas, nessas discussões? Meia perdido, não sabia como responder, o que falar, coisa assim. Certo, tá bom. Quantos de vocês já tiveram medo de entrar em conversas assim por causa de falta de informação sobre dinossauros ou fósseis, essas coisas assim? Quando vocês já tiveram medo de fazer a discussão, tá certo? Tá bom. Tá bom. Eu espero que nós vamos resolver isso. Quantos de vocês conhecem alguém que acredita que Deus criou, mas Deus criou e usou evolução para fazer isto? Certo, tá bom.
Um dos meus objetivos na próxima parcela, quando nós voltamos depois do intervalo, eu quero mostrar a vocês por que não é possível para misturar evolução e criação. As duas coisas não se misturam. Não tem como. É impossível dizer que Deus criou e daí deixou bilhões de anos ou milhões de anos para tudo evoluir, certo? É uma das coisas que nós vamos ver depois do intervalo.